Nossos companheiros e amigos pudessem se assentar para que a gente possa dar início a mais uma reunião da Frente Parlamentar de Apoio ao Transporte Metroferroviário. Bom, havendo quórum regimental, vamos dar início à 6ª reunião da Frente Parlamentar em prol do transporte metroferroviário. Eu quero, antes de mais nada, agradecer mais uma vez a presença de todos os senhores e reafirmar que a presença de cada um dos senhores é muito importante para que a gente possa realmente alcançar os nossos objetivos. Eu gosto de frisar isso em todas as reuniões, para mostrar a importância que tem essas reuniões. Os problemas não serão resolvidos da noite para o dia, né? Muito pelo contrário, os problemas sempre continuarão. O que nós podemos é minimizar os problemas na medida em que a gente vai avançando no nosso debate, na nossa discussão. Tá? Então, eu sempre digo que as frentes parlamentares têm uma data para iniciá-la, mas para terminar não tem. Então, eu quero agradecer a presença de todos os senhores, agradecer a presença do Ailton, representando aqui hoje o deputado Zico Prado. Antes de nós irmos para o assunto que foi pautado na última reunião, que é a apresentação do Emiliano Afonso, eu quero aqui dar alguns avisos. Primeiro, dizer que a UPP, a União dos Empresários de Presidente Prudente, nesse momento está realizando uma reunião na Presidente Prudente, recebendo lá a visita de um representante da Rumo, né? Então, espero que realmente eles consigam tirar da Rumo o que eles realmente pretendem, que eu acho muito difícil, mas quem sabe, né? Milagres acontecem. E nós pretendemos trazê-los aqui na frente também. Eu acho que é importante trazer alguém da Rumo, não só para poder expor aqui o contrato, que será renovado e prorrogado, mas, sobretudo, para que eles possam assumir compromissos dentro das nossas propostas, principalmente aquelas sugestões que nós levamos até a NTT, né? Então, dia 9, se não me falha a memória, eles estarão se apresentando na Comissão de Transportes, né? Ontem foi decidido que o presidente da Rumo estará na Comissão de Transportes dia 9, é a segunda reunião da comissão de agosto, mas nessa reunião somente os deputados titulares e membros, substitutos que podem usar a palavra, mas os senhores já estão convidados, aqueles que quiserem vir aqui assistir, a conversa, a apresentação e o debate entre os deputados e o pessoal da Rumo já estão convidados. É na reunião da Comissão de Transportes, dia 9, às 11 horas, né? 11 horas, tá bom? Outra coisa, as nossas reuniões têm sido sempre nas quintas-feiras. Por uma questão de data, nós vamos ter que alterar a data das nossas reuniões. Hoje nós vamos iniciar aqui a CPI do Pátio, do qual eu sou relator da CPI. Então, vai chegar num determinado momento aqui que eu vou ser obrigado a suspender um pouco a sessão, para que eu possa ir lá, dar quórum, abrir. É uma primeira reunião, é uma reunião que só será lida os requerimentos que foram protocolados até então, depois nós retornamos. Se até lá não tiver terminado a reunião. Então, não é que não posso propor, eu tenho que dizer para vocês, por questão de logística, por questão de horário e vaga nos plenários, as nossas reuniões terão que ser às terças-feiras, certo? Às terças-feiras, às 10 horas, tá bom? Então, só mudamos de quinta para terça-feira.
Tá? Todos os senhores serão comunicados aí por e-mail. Bom, a ordem do dia, a discussão... antes de entrar na ordem do dia, gente, eu quero aqui fazer uma manifestação bem pessoal, bem particular. A cada dia que passa, eu sinto que realmente nós estamos no caminho certo. A cada dia que passa, eu tenho convicção de que, à medida em que a gente vai levando esse nosso tema para fora desse espectro aqui que nós estamos, nós encontramos apoiadores. E não foi por acaso. Numa visita minha a São João da Boa Vista, visitando lá a faculdade, o Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino, cujo reitor é o professor Dr. Francisco de Assis Carvalho Artem, eu encontrei nele um saudosista, um ferrenho fã e lutador da ferrovia. Faz até coleções viu, Manuel? Faz até coleções de trenzinho, de máquina, etc. e tal. E quando eu disse a ele que nós estamos com esse trabalho aqui na Assembleia, ele nos convidou para que a gente pudesse fazer uma reunião dessa, uma exposição dessa, lá na universidade. E prontamente eu aceitei. E acabou me levando na estação de trem, lá você precisa ir na estação, vamos na estação. E lá nós fizemos um filmezinho que nós vamos passar aqui agora, é rapidinho, tá? Estamos aqui em São João da Boa Vista e tive a oportunidade de matar um pouco a minha saudade. Estou do lado do professor Artem, que é reitor da faculdade aqui de São João da Boa Vista, que também foi filho de ferroviário e foi ferroviário. Então nós temos muita coisa em comum. E estamos aqui junto com ele matando um pouco as saudades do nosso tempo de ferroviário, não é, professor? E imaginando, né, o que pode ser feito por São Paulo e Brasil para reativar as ferrovias. Eu acho que ainda você vai viajar no mundo inteiro as ferrovias foram preservadas, melhoradas, e eu acho que essa frente que o deputado comanda aí pensa nisso, e isso é muito importante. Aproveitar as ferrovias do Brasil, aperfeiçoá-las, modernizá-las, logicamente, é possível pensar em ferrovias sem modernizá-las, mas a gente já pensar as ferrovias, na recuperação e na salvação do transporte, porque todo mundo sabe que tem um apagão anunciado aí, que é o apagão rodoviário, né? E quando o apagão rodoviário acontecer, está prestes a acontecer, quem vai nos salvar são as ferrovias, pode ter certeza disso. E a gente conta com o deputado, né? Essa luta aí, para prever, prevenir e já antecipar esse apagão rodoviário. É isso que nos motiva a continuar lutando pela nossa causa, pela recuperação da malha ferroviária paulista. É isso aí. Eu acho que isso aí, só isso demonstra que realmente nós estamos no caminho certo. E a partir do momento que a gente for mobilizando a sociedade, envolvendo mais pessoas, nós só temos a ganhar com isso. E a universidade está à nossa disposição. Então, eu acho que seria importante que a frente se locomovesse até São João da Boa Vista e nós pudéssemos fazer a nossa reunião lá na universidade. Tá? Não, vamos discutir depois, né? Combinar com o reitor, assim que a gente tiver uma data, a gente passa para os senhores aí. Bom, ordem do dia. Discussão e aprovação da ata da reunião anterior, do dia 18/5/2017. Todos receberam a minuta da ata, né, tiveram a oportunidade de ler. Se alguém tiver que fazer alguma consideração, fiquem à vontade. Vamos mudar hoje? Dá para o cara ler primeiro? Depois... Eu estive na reunião e não consto da ata. 3 gotinhas. Fala no microfone, Cleber, por favor. Fala no microfone. Eu estive na reunião e não consta da ata. Ah, tá. Meu nome. Como presente. Foi uma falha da secretária. Não, acho que eu não assinei. Ah, bom. Manuel. Eu acho que é na página 8, eu estava falando com a Alice, na página 8, tem momentos da vida que a gente
assume posições isoladas, mas para marcar posição. E, na ata ficou unanimidade, aquela moção que eu queria. Quando houve logo, a nossa reunião foi logo depois da denúncia que surpreendeu o Brasil com o problema que envolve o governo federal e toda a classe política, etc. e tal, etc., né? E eu pedi uma moção de agravo, desagravo, enfim. Aqui foi dito que foi colocado em votação a proposta e por unanimidade rejeitada. Não, unanimidade não, porque teve o meu voto a favor. Só isso. Não, nós vamos. A verdade é o seguinte, Manuel. É bobagem, mas é que aqui o sistema do legislativo é muito dinâmico, né? Então, quando eu coloquei em votação, eu disse: os companheiros que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. E todo mundo ficou, você não falou nada, então unanimidade. Levantei a mão, já tinha me manifestado. Levantar, não é bom. Já tinha me manifestado. Mas eu só corrigi isso aí. Eu acho que está na página 8. Tá bom, pode deixar. Tá? E uma outra coisa, quando a gente fala daquela questão de passar para o Zico Prado, não, na verdade a gente podia oficiar ou pedir informações à CPTM e ao metrô. Naquela reunião eu também pedi para que se colocasse a transcrição do pedido que nós havíamos feito na íntegra. Não, acho que não está constando, foi feito esse pedido, eu só gostaria que ficasse na íntegra a somatória dos pedidos que nós fizemos e que o deputado encaminhou para o Zico Prado. É isso, só para constar. Não, é constar. Aquele documento que eu entreguei a você, Alice, é só reproduzir. É bom que se explique aqui, Ailton, é que o professor Manuel entrou com um questionamento aqui na frente. O deputado analisou e nós fizemos um encaminhamento. Depois, nós vamos conversar com o professor Manuel a respeito. Tá, então mudou, então tem que corrigir a ata. Veja bem, não é que nós estamos empurrando a bucha para o deputado Zico Prado. É que eu disse a ele o seguinte, que um requerimento feito por um deputado através da comissão, o executivo constitucionalmente tem um prazo para responder, diferente da frente. Qualquer questionamento da frente, nós podemos receber uma resposta inócua. Por essa razão que eu citei o deputado Zico Prado, porque é um companheiro nosso, amigo, que parece ser de um outro partido. E é seu vice, né? O vice. É o meu vice-presidente da Comissão de Transportes. Inclusive, o Ailton está aqui para assistir um pouco a dinâmica, porque o deputado Zico Prado lançou aí uma frente parlamentar em apoio à Malha Paulista. Então, eu fui até o deputado Zico Prado tentar convencê-lo de se juntar a nós para fortalecer. Porque a partir do momento em que você tem duas frentes tratando do mesmo assunto, eu acho que é uma coisa inócua, uma coisa que... Certo? Mas o Ailton está aqui para presenciar um pouco a reunião, passa para o deputado e o deputado tomar a sua decisão. Tá bom? Depois eu vou falar. Bom, então, está aprovada a ata com as observações feitas pelo Claret e pelo professor Manuel. Certo? Uma outra coisa que nós fizemos foi mandar o convite lá para o doutor Jorge, da NTT, convidando-o para que viesse até essa frente para poder falar um pouco sobre a renovação do contrato, etc. e tal. E o convite até agora não foi respondido e estamos reiterando o convite via e-mail, tá? Então, eu estou sugerindo a data do dia 22 de agosto, às 10 horas, que é uma terça-feira já, né? Para que ele compareça. Então, havendo a confirmação do representante da NTT, 22 de agosto, nós estaremos comunicando a todos os senhores e as senhoras, tá? Acho que não tem mais nenhuma comunicação, não, né? Tá. Então, vamos lá. Feito aí as considerações iniciais, eu quero convidar aqui o nosso companheiro, amigo Emiliano Stanelisal Afonso Neto, conselheiro consultivo da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Metrô, a EMASP, e diretor adjunto do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo,
com o tema A Importância do Equilíbrio da Rede Metroviária, que é o tema que ele vai discutir hoje, vai expor para nós. Bom dia a todos. É uma satisfação estar no grupo de amigos. Eu, há 34 anos, trabalho no metrô de São Paulo e fico muito preocupado com a mobilidade das nossas cidades, né? E essa mobilidade ela só pode se dar através de uma rede bem estruturada sobre trilhos do metrô e da CPTM aqui em São Paulo. E eu trouxe aqui só para uma reflexão da nossa frente parlamentar e das pessoas que fazem parte dela. São ações nossas que podem mudar o futuro da mobilidade das nossas cidades e, com isso, melhorar, inclusive, a economia, porque é fundamental em países como o nosso que nós tenhamos cidades eficientes. Elas só se dão através de uma boa mobilidade. Eu vou falar aqui 3 pontos. A rede metro ferroviária atual, propostas de expansão que foram apresentadas pelo governo do Estado de São Paulo nos últimos anos e algumas recomendações sobre essa expansão, né? Então, a rede metro ferroviária atual, isso aí é o mapa de 2017, eu não tenho nada que possa indicar, eu sei que ele é pequeno, é difícil de ver, mas na realidade nós temos algumas linhas de metrô, nós temos a linha 1, a Norte-Sul, a linha 2, né, que é a da Paulista, que vem da Paulista e vai até Vila Prudente, a linha 3, que ela vai leste-oeste, tá? A linha 4, a amarela, que é uma linha de integração, ela atravessa o Rio e está com as estações de integração, se integrando com a linha 9, com a linha 2, com a linha 3, com a linha 1 e os trens em luz, né? Depois nós temos a linha 5, que ela sai lá do extremo sul de São Paulo, atravessa, chega no Largo 13 e ela precisa avançar. E, fora isso, nós temos um pedacinho de uma linha de monotrilho que sai de Vila Prudente, ela avança lá para o extremo leste, tá? Fora isso, a malha ferroviária com a linha 7, a linha 8, que veio lá da região do nosso deputado, tá? Linha 9, que avança ali pelo Pinheiros, depois a 10, que vem do ABC, a 11, que vem da Zona Leste, em paralelo com a linha 3, e depois ela acaba indo até Luz, a 12, que vem também da Leste, e são as linhas que nós temos hoje, né? Andando e com muita eficiência. Se pensar, uma coisa linha da CPTM, ela avançou muito nos últimos anos, hoje está transportando algo em torno de 3 milhões de passageiros, né? É quase 4 vezes o que a linha com tamanho parecido transporta no Rio de Janeiro, e a rede metroviária aqui de São Paulo, com 77 quilômetros, que, infelizmente, era a rede mais adensada do mundo. Nós estamos carregando algo em torno de 4,5 milhões de passageiros dia, tá? O que acontece? Eu vou focar um pouquinho mais no metrô, tá? Então, aí estão as linhas que nós tínhamos em 2014, que basicamente continua a mesma coisa hoje em dia. A única mudança é que nós tínhamos esse trecho Vila Prudente Oratório, com 2,3 quilômetros da linha 15 branca. Em 2014, ela estava numa operação pré-comercial e hoje ela já está numa operação normal, tá? E o que aconteceu com São Paulo? Isso acho que todos nós sabemos. A expansão das áreas de habitações ela se deu para a área periférica, ela avançou para fora. Se nós pegarmos a pesquisa Origem e Destino, que é feita aqui em São Paulo desde 67, a gente verificou que o centro expandido ele foi perdendo gente. A única mudança que teve foi na 2012, que voltou um pouco mais de população para o centro. E por quê? Porque, com isso, o que acontece? Os empregos estão na área central, tá? E acaba isso sobrecarregando as linhas. E algumas delas, elas acabam tendo uma situação
um pouco diferente. Superlotada de um lado, isso é uma fotografia da leste-oeste, a linha 3, e vazia do outro lado. Né? Então, nós colocamos um serviço e não aproveitamos ele. Temos uma série de exemplos também parecidos com esse em algumas outras linhas. A linha 1 é uma exceção. A linha 15, nós vamos ficar alguma coisa muito parecida com isso que está aqui. E o que acontece? O governo fez proposta de expansão para melhorar, porque nós sabemos, já foi falado aqui, ou citado, que o sistema sobre pneus, que foi o grande... Era o rei dos investimentos a partir da década de 50, está entrando em colapso. A frota paulista aqui sobre pneus, que era em torno de 10 milhões e meio em 2000, chegou a 26 milhões hoje. As estradas estão parando, as nossas cidades estão parando, e a solução que se dá para a mobilidade vai ser o transporte coletivo. Não tem outra solução. Transporte coletivo integrado, seja ele sobre trilhos, ou os ônibus sobre pneu com integrações. Tá? Então, o que teve aqui? Isso era a proposta que nós tínhamos em 2014. Isso foi apresentado no evento da ANTP, no final do primeiro semestre de 2014. Tá? Então, era uma proposta onde nós estávamos crescendo 130 quilômetros de rede, mais 104 estações, íamos aumentar em torno de 4 milhões o número de usuários diário, dia útil, onde nós tínhamos a CPTM, além de toda a melhoria que estava sendo feita, teria mais 23 quilômetros sendo construído, linha 8, 9, e a linha 13, que ela avança ali para o aeroporto de Guarulhos, tá? de Cumbica. Tá? E nós tínhamos a linha 2, ela saía de Vila Prudente e avançava até Guarulhos, ali junto da Dutra, onde se integrava com uma redes, com os corredores de ônibus. A linha 4, que ela avançava um pouco, saía e seguia para após o Rio. Linha 5, que ela acaba... Depois, eu acho que eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, é melhor a gente voltar lá, mas era a linha 5, a linha 6, a linha 15, a linha 17, a linha 18, essas últimas 3 de monotrilhos. Fazendo 107 quilômetros de malha ferroviária, mais 23 da malha ferroviária e as 107 da metroviária, chegando a 130 quilômetros a mais. É isso aqui. Isso nós podemos ver um mapa tranquilo. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Não consigo. Eu quero ver se eu tinha seta aqui. Então, o que nós tínhamos? Pensando aqui, a linha 2. Tá? A linha 2 ela sai aqui de Vila Prudente, tá? e ela avança, se integra aqui com a ferrovia, metrô tal, e vai até Guarulhos. Tá? Depois nós tínhamos a linha 4, que complementa as estações que tinham sido começadas, e ela avança com mais 2 estações para fora, a São Paulo, Morumbi, a outra em direção a Taboão. Né? Depois, a linha 5, que ela acaba se integrando aqui, vai se integrar com o monotrilho, com a ferrovia, com a linha 1, com a linha 2, ela acaba avançando bem, a linha 9 avançando mais no extremo sul, linha 8 também, com uma ampliação são por aqui, a linha 18 que sai do ABC, que era o monotrilho, sai do ABC e chega na linha 2 e na linha 10, tá? E nós temos aqui a linha 15, tá? Que é do monotrilho, que ia lá para a cidade de Tiradentes, e depois a linha 13, aqui, que vai para o aeroporto e se integra com a linha 12. Tá? Isso era o que nós tínhamos no final do primeiro semestre de 2014 e se manteve firme até o final do ano. Tá? Ou seja,
era aquelas extensões, os 130 quilômetros, mais 103 estações, mais 4 milhões de usuários, mais 2 municípios atendidos, e veio uma nova expansão, a expansão de 2015. O governo reeleito, ele olhou direito para o que estava fazendo e falou, vamos mudar um pouco isso aí. E passou, tirou algumas coisas, diminuiu em 32 quilômetros a ampliação, diminuiu em 26 estações, deixou de atender mais de 1 milhão de pessoas, tá? Deixou de atender um município e ficamos com uma rede também, continuava de 96,9 quilômetros. Isso é o programa do governo atual, que foi apresentado em 2015, até na Semana de Tecnologia, no evento que a EABESP faz todo ano. Tá? O que a situação que nós temos em 2017? Eu peguei aquele mesmo gráfico. O que está aqui em azul escuro é o que, de alguma forma, está continuando. Tá? Você tem a linha 8, diz que vai continuar, eu vi até alguma coisa. Você tem a linha 13, que está indo para o aeroporto. Essa linha 13, o que ela faz? Ela integra com a 12, você tem que pegar a 12, e com a 12 você vem até o Brás, chega no Brás, ela para no Brás, aí você desce dela no Brás e pega a linha 3 ou a linha 11, você vai lá para o centro da cidade, ou para a Luz ou para a Sé. Tá? Você tem, por um outro lado, a linha 4, que continua, ela teve alguns problemas, mas o governo continua avançando com ela. A linha 5, que ela acaba realmente, é uma obra importante, ela vai acabar pegando essa parte do sul aqui, que não tem emprego nenhum, atravessa o rio e se integra com a linha 1. Opa, deixa eu voltar. Deixa eu só achar aqui como é que eu faço para voltar. O retorno deve ser aqui. Isso, está certo. Esse aqui, é esse aqui, é esse aqui. Tá? Tá? Se integra, acaba se integrando com a 2 e a 1, tá? Avançando a eficiência. Você tem a linha 17, que o que eles fizeram com ela? Eles cortaram essa parte que atravessa o rio, cortou-se essa parte que vem depois do aeroporto até a linha 1, o Jabaquara, e com isso o que acontece? Eu jogo fora, deixo de atender 2/3 dos passageiros, né? E acabo não atendendo áreas onde você precisa de demanda. Para vocês terem uma noção, essa linha 17 é uma linha equilibrada. A gente fala a linha de metrô, eu mostrei aquela foto da leste-oeste, onde um lado é vazio, o outro é cheio. Aqui é basicamente quase que o mesmo volume de passageiros dos dois lados, ou seja, com um sistema de monotrilho, se ele fosse totalmente implantado, eu ia chegar a mais de 400 mil passageiros sendo carregados ou precisando ter uma oferta de 12 mil passageiros hora sentido. Ele tem um sobe e desce grande, ela por não ser uma linha radial, ela ser uma linha perimetral, ligando a linha 4, a linha 9, a linha 5 e a linha 1, ela acaba dando uma mobilidade grande. E depois acaba ligando uma região da cidade, que é a região da Berrini, ali junto da Marginal Pinheiros, que fora do centro expandido é a área onde começou a ter uma grande geração de empregos. Tá? No momento em que você simplesmente vem do aeroporto até a Marginal, o que acontece com ela? Ela, em vez dessa linha de monotrilho, nós poderíamos estar fazendo um corredor de ônibus, um bom corredor de ônibus, que ele teria o atendimento que essa linha vai dar. Tá? Então, hoje em dia, para vocês terem uma noção, tinha obra contratada, já tem imóveis desapropriados e abandonados, eles estão parados aqui depois do rio. E hoje, na proposta, nós não sabemos, o governo ainda não disse que não vai fazer o resto, mas eu não tenho noção de quando é que isso vai ocorrer. Deixa eu ver aqui. Tá, isso a linha 17. Nós temos aqui a linha 18, também está parada. Essa linha 18, ela sai lá do ABC. Então,
passa por Santo André, passa e vai até, basicamente, o centro de São Bernardo e acaba se integrando com a linha 2, aonde é que está? A linha 2 aqui, ó, a linha 2 em Vila Prudente e com a linha 10. Tá? Ela solta nesse local de integração em torno de 20 mil passageiros na hora de pico. Né? Ou seja, é uma linha que ela é um pouco desequilibrada também. Ela, de um lado, ela vai chegar a 20 mil passageiros, hora sentido, mas do outro lado é 3 mil, 4 mil, é muito pouco. Tá? E ela solta em cima da linha 10 e da linha 3. Uma linha 10, que antigamente, essa sai aqui do ABC, e ela avançava até Luz, tá? E que ela parou no Brás. Né? Então, o que faz? As pessoas que querem ir para o centro, ou elas vão pegar a linha 2 para vir para a Paulista e pegar a linha 1 e as demais, ou elas acabam descendo no Brás e pegando a linha 3 e a linha 11. Quem já foi no horário de pico no Brás e tentou entrar no metrô ou na CPTM, vai ver qual é a dificuldade que nós estamos jogando para essas pessoas, ainda mais com esses 20 mil passageiros que entram aqui. Tá? Depois, essa linha 18 está parada. Está parada. Eu escutei essa semana o secretário de Transporte, Clodoaldo, comentando numa reunião que teve, e aonde ele disse que eles estão se empenhando para conseguir ter os recursos do BNDES para continuar essa linha. Se essa linha continuar do jeito que está, jogando os passageiros na linha 2, e jogando numa linha 10, que para no Brás, nós vamos estar... Não sei o que é que nós vamos estar facilitando a vida dessas pessoas. Tá? Então, eu, pessoalmente, eu torço que, por enquanto, essa linha 18 ela continue parada. Tá? Porque ela parece uma coisa boa, mas é uma coisa boa que vai trazer alguns problemas em termos de consequências futuras. Tá? Então, linha 5, nós já falamos da linha 4, a linha 13 ela está indo para o aeroporto, e nós temos essa outra linha aqui, ó, linha 6. Essa linha 6, que ela vem da freguesia, freguesia, que eu gosto, aprendi a gostar, é um pessoal que se movimenta, brigou muito para que essa linha saísse do papel, e ela sai. Nós achávamos que essa linha, cadê aqui? De novo eu estou me perdendo. Ela, na realidade, o que está saindo, o trecho que está sendo construído hoje, ela vem de Brasilândia e vai até São Joaquim. Tá? A proposta dela é ela crescer para cá, encontrar a linha, ele se encontra a linha 10 e encontra a linha 2 em Anália Franco, e depois, de repente, vai até Aricanduva, Avenida Aricanduva, onde provavelmente vai se encontrar com um corredor de ônibus. Tá? Essa parada aqui, ela acaba tirando o fluxo de passageiros que vinham do lado de cá. Então, uma das coisas que se brigava muito era da necessidade desta linha, ela pelo menos avançar em socorro aqui, da linha 2 e da linha 10. Ela vai começar a ter uma forma de você sair, os passageiros que vêm aqui da leste, que infelizmente tem muito pouco emprego, tá? É uma forma de ela conseguir vir para o centro. A linha 6 é uma linha muito importante, porque ela sai daqui, ela se integra com a ferrovia, linha 7 e linha 8, ela acaba se integrando com a linha 4, tá? Que vai ser uma das estações bem movimentadas, e depois ela acaba se integrando com a 5, e a proposta era se integrar com a 10, integrar com a 2, e você ter uma melhoria. Eu até torço um pouco, porque está tendo um problema. Isso foi passado para a iniciativa privada ia colocar em torno de
40% dos recursos para tirar. Eu acho que é uma coisa bacana. Você amplia mais rápido a linha, também com recursos que vêm de fora, mas, na prática, esses recursos eram recursos públicos, subsidiados, que o BNDES está exigindo garantias que a empresa não está conseguindo dar, e estamos assim na beirada, continua ou não continua esta linha. E eu espero que ela continue, mas que o governo ele reveja um pouco isso e traga ela no socorro dessa parte leste, que, além de trazer mais passageiros para o sistema, ela acaba equilibrando um pouquinho mais a linha. Tá? Linha 6, a linha 5 nós já conversamos, a linha 4 já conversamos, a 13 nós já falamos, nós está também aqui a 15, que ela sai lá, hoje nós estamos com 2 estações, Oratório, ela está parando em São Mateus, aqui dentro dessa nova proposta. Essa parada em São Mateus, ela está construindo, até a linha mantém um certo equilíbrio, porque ela acaba se integrando com o que a gente chamava lá atrás, quando foi colocada a rede metropolitana de trólebus, que é um corredor, que não é só trólebus, é de ônibus, que pega todo o ABC, que é esse corredor aqui, ó, tá? E ele tem uma razão para ser. De repente, ela poderia ser ampliada um pouquinho até a Jacupêssego. A Jacupêssego, que é uma outra avenida, e depois, quem sabe, a gente receber o pessoal aqui. Tá? Então, essa é a rede, é o que nós estamos fazendo hoje. Então, uma proposta reduzida, mas essa proposta reduzida ela ainda está mais reduzida. Por exemplo, a linha 2, que ela sairia de Vila Prudente, de novo eu não estou achando o meu coisa aqui, Vila Prudente, e acabaria chegando na Dutra, ela tinha parado um pouquinho antes, um pouquinho depois do Anália Franco, que era onde ela integraria com a linha 2, com a linha 6, mas a linha 6 tem que chegar lá. Tá? Vamos pegar? Então, é essa a rede que nós temos hoje, em 2017, e com aquilo que nós falamos, as obras em andamento são quais? Linha 4, mais 2 estações, a linha 5, que é super importante, ela acaba saindo daqui, integrando com a 1, integrando com a 2, né? A linha 6, que integra com todas essas linhas aqui, tá? E eu tenho a linha 13, e mais a linha 15, que vai até São Mateus. Né? Se nós olharmos esta rede, isso é o que o governo está fazendo hoje e que, vamos dizer, que ele consiga realmente acabar. Tá? Eu acabo não resolvendo nem um pouco o problema que eu tenho aqui nessa região. Eu pego essa 13, jogo na 12, que jogo no Brás, e a gente torce para que, de repente, o aeroporto, vamos dizer, o uso, se fosse do aeroporto, ia ser diferente, só que a gente tem que lembrar um pouco, a estação está a 2 quilômetros final do terminal do aeroporto. Tá? Ela, depois, se você pensar no usuário do aeroporto com mala, fazendo todos esses transbordos, tá? Vai ser muito difícil. Então, o que vai acontecer com essa linha? Ela vai ser usada mais pelo pessoal de Guarulhos, que está ali. Tá? Então, no momento que usar pelo pessoal de Guarulhos, que ele vai tentar ir para o local de trabalho, ele desce na 12 e para no Brás. Na hora que para no Brás, a gente vai torcer para que ele tenha algum local, uma condições de entrar na linha 3 ou na linha 11 para conseguir ir para as áreas onde tem trabalho. O pessoal do ABC, que de repente conseguia chegar na Luz, não consegue também, ele para no Brás. Então, você começa cada vez mais parando numa linha aqui, que chama linha 2. Tá? E essa linha 2, se nós não tomarmos cuidados, ela vai ficar com uma situação igual ou pior da linha 3. Né? Então, esta, é bom a gente saber aqui, é o que nós estamos fazendo, é o que nós vamos entregar para a população. Né? Correndo, estou até imaginando que vai ser resolvido o problema de
Qual? Os 2 quilômetros, está ali logo no começo, aquele azulzinho ali e tal. Aqui, ó. Aqui, você está aos 2 quilômetros da linha 15? Está aqui, ó. Essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha aqui, que de repente tem até, no gráfico pode até estar sendo mais do que 2, foi feito meio a olho, tá? Mas olha, ou seja, as obras em andamentos vão entregar para a gente uma rede desequilibrada. Tá? Então, é função, ainda mais aqui, dos nossos representantes do Legislativo, que comece a discutir, a brigar, para que não deixe isso. Né? O que eu tenho que fazer para dar uma cara um pouco melhor em cima dessa rede aí? Ou, pelo menos, ela, já que fiz algumas coisas que não estão certas, eu tenho que avançar para corrigir. É o mínimo que a gente espera dos gestores nossos, dos nossos representantes. Eu acho que tanto no Legislativo, que nos ajude, como também do Executivo. Tá? Então, aí, ó, tá isso aí, mais a 17 aqui, ó, aquele pedacinho aqui, ó, tá? Que ele se integra só com a linha 9 a 5 e vai ter. Aí o que acontece? Eu só trouxe aqui, isso é para ilustrar um pouco. Se nós pegarmos dados normais, às vezes isso vai ficar muito mais vermelho do que está aí. Mas dentro do que se pode fazer hoje em dia, opa. Está difícil aí, está longe, mas nós vemos ali, ó, o que está azul é até 4 passageiros em pé por metro quadrado. O que está em verde é de 4 até 6. O que está em amarelo é de 6 a 7. O que está em vermelho é de 7 a 8. O que está em roxo é acima de 8. Nós temos linhas que às vezes chegam a 10 passageiros por metro quadrado. É até difícil. A gente chegou até uma vez lá, quando eu comecei a mexer com isso, mais de 30 anos atrás, a gente chegou a fazer aqui um quadradinho de 1 metro por 1 metro, e coloca 10 pessoas aí dentro, vamos ver como é que fica. Tá? Mas, infelizmente, isso ocorre aqui no Brasil, e em São Paulo, e quem usa vê. Aí vocês olham lá que boa parte da leste está desse jeito, uma boa parte você tem um pedaço mais central da linha norte-sul, e as outras elas estão mais equilibradas. Nós sabemos, se tiver algum probleminha com o trem, alguma coisa, aquilo pode complicar. Tá? Então, você tem uma oferta muito grande, de muitos trens, então você fala assim, o nível de falha tende a 0, mas qualquer falhazinha num sistema supercarregado, como está o nosso, ela vai levar a um problema maior. Tá? Então, isso a gente poderia até ter feito algum tipo de simulação e mostrar que vai piorar se nós não tomarmos cuidado. Tá? Recomendações. Nós temos que, a recomendação que eu quero passar aqui é que nós temos que ampliar a rede com responsabilidade. Para isso, ela tem que ser equilibrada, minimamente equilibrada, e atender às pessoas, os desejos de viagem. Nós estamos agora fazendo uma nova pesquisa Origem e Destino, né, a OD 2017, que ela acaba dando uma percepção melhor para quem planeja e para quem faz o que precisa. Tá? E priorizar tecnicamente a implantação das linhas. É o que, infelizmente, não acontece sempre. Por exemplo, voltando lá, nós temos uma linha 18, que foi uma solicitação forte do pessoal do ABC, que acabou entrando e pendurando aonde? Pendurando lá na leste, na linha 10 e na linha 2. Tá? A linha 10 ela ia até Luz. Me corrija se eu estou falando alguma besteira. Aí o que aconteceu? A linha 4 chegou em Luz. E estava se pensando, há um bom tempo atrás, já falaram da Nova Luz, que ia ser feita, uma estação nova, uma estação legal, tem até uma área pública que está ali que poderia ser feita. A estação Nova Luz não saiu. O que é que eles fizeram? Puta, deixar lá vai ser um caos, não dá. Corta a linha 10 antes e para no Brás. Tá? Então, isso foi uma decisão técnica? Não. Tá? E ela prejudicou quem? Com certeza os usuários que estavam lá do ABC, que pegavam a linha 10. Ou da Leste, que de repente pegava a linha 10. Agora, por que foi disso? Porque tinha uma linha 2 ali, que chegou em Vila Prudente.
Então, ela ajudava. Então, foi uma decisão que não foi técnica, mas foi meio uma gambiarra que mais ou menos segurou. Tá? Então, o que a gente está pensando para o reequilíbrio da rede? Era isso que eu gostaria de falar. É linha 2. Tá? Pegar a linha 2, que ela está lá em Vila Prudente, e levar pelo menos até Ticoatira. Da Ticoatira ali é onde ela se encontra com a linha 12. Aí o que acontece? Você vai se integrar com a linha 11, né, ou a linha 3 em Penha. Tá? Então, você acaba ajudando um pouco o pessoal a fugir. Em vez de ele vir aqui, toda essa parte aqui estava roxa. Lembra que eu estava mostrando? Você foge aqui com a linha 2, você pode vir para Paulista. Você já vai ter a linha 5 aqui, você pode vir para a região da Berrine. Nós temos que lembrar uma coisa, gente. Na hora em que, antigamente, nós tínhamos linhas de metrô, linhas ferroviárias. Hoje você tem uma integração. A pessoa paga uma passagem, ela anda em todo o sistema nosso. E ela tem acesso à cidade, ela tem acesso às áreas de emprego, ela tem acesso às áreas de lazer. Então, esses tipos de integração são importantes. Nós estávamos falando assim, putz, mas ela não devia vir ela não ia até Dutra, até Guarulhos, segunda maior cidade do estado. Será que não precisava? Precisa ir para lá, sim. Mas ela lá, se eu for lá e não tiver pelo menos a linha 6 chegando, o que vai acontecer? Eu ferro de novo a linha 2. Tá? Ela já não pega. Então, o que mais que nós precisaríamos estar? Estou até mostrando aqui. Essa é a demanda da linha verde. Tá? Eu tomei cuidado de pegar informações que elas estão aí, são públicas. Hoje ela está por aqui, ó, Vila Prudente. Né? Aí aqui ela começa a aumentar com as outras linhas que vão entrando, tal. Esse pulo aqui se dá quando ela chega em Guarulhos, na Dutra. Se ela chegar com essa proposta cadê aqui? De chegar em Ticoatira, ela vai vir para cá, mais ou menos. Tá? Ela vai aumentar, pois não? Eu vou fazer um comentário, que a linha, naquele gráfico anterior do mapa da linha, a linha 13, ela engata em Goulart. E a linha, essa que você disse, ela também... Vai também Goulart. Que vai da Ticoatira. Legal. Então, Obrigado. Elas se juntam, que vai trazer toda a população lá da linha 13. Entendi. Então, ela melhora. A linha 13 vem e você puxa. Então, ela fica melhor ainda. Isso. Tá? Porque integra em Goulart e você tem o pessoal lá que vai ser usado basicamente pela população de Guarulhos, tá? Que moram lá no SECAP, naquela área. Ela teria um acesso legal. Obrigado aí pela coisa. Tá? Aí nós temos aqui. Tá? Então, ela, na realidade, ela vem por aqui, né? Exato. Ela aqui. Aí tem que engata aqui. Isso. Tá? Uma outra linha é a linha 6. Tá? Vocês viram que eu estou imaginando que a linha 6, com todos os problemas que estão sendo feitos lá, da empreiteira, da empresa que ganhou, ela continua até São Joaquim. Mas o que ela deveria, ela não pode parar lá. Ela tem que vir para cá, se integra com a 10 e se integra com a 2. Tá? É onde ela, na realidade, está um pouquinho mais, essa curva, não sei se é tão acentuada aqui, mas ela se integra em Anália Franco, tá? no local da Anália Franco. Então, com isso, você tem o quê? Você tem condições de fazer o quê? De você sair daqui, ó, você pega aqui a linha 2, você pode vir para o centro, pega a linha 1, pega a linha 4, você pega a linha 10, vem para cá também e tal. Né? Então, é importantíssimo essa integração, ela não tem cabimento. Se nós fizermos isso, o que vai acontecer na prática? Você vai agregar essa linha em torno de 300 mil passageiros novos, e você vai ter um equilíbrio maior. Você pega o pessoal que está aqui mais no fundo e leva por esse lado, pega do outro. Você está potencializando os recursos
públicos colocados nos sistemas. Tá? No momento que você faz uma coisa dessa. Né? Aí está a linha 6 laranja. Tá? Essa parte aqui era se nós parássemos aonde nós estamos parando em São Joaquim. Ela dobra de passageiros se ela avançar até o fim. Tá? A proposta nossa, isso aqui era lá no extremo leste, da Aricanduva. Né? Ela vai parar um pouco antes, mas não é muito antes daquilo. Tá? Você acaba tendo equilíbrio, porque vai ter integração com os ônibus. E, no final, acho que tinha que realmente ir até Aricanduva. Né? Então, nós estamos aí, já com essas duas linhas feitas. Tá? Eu faria a linha 17. Tá? No momento que eu pego os dois extremos da linha 17, hoje, para vocês terem uma noção, o que está sendo feito com a linha 17 é mais da metade. Tá? Para ela carregar um terço. Tá? E o custo é mais do que a metade, porque todo o pátio está sendo feito ali. Tá? Então, aqui, ela está aqui. Então, teria que ter essa parte da linha 17, que ela sai perto ali, ela continua pela avenida, né? E chega no Jabaquara. E aqui ela atravessa o rio, se integra aqui, pega o pessoal do outro lado. Se nós pegarmos essa área aqui de Vila Andrade, é onde você tem a segunda maior favela, comunidade que a gente tem no estado, que é Paraisópolis. É a terceira maior do país, tem em torno de 100 mil habitantes. O que aconteceu também com essa história? Essa região aqui, tá, do Vila Andrade, Morumbi, num plano diretor da prefeitura, ela tinha um potencial de adensamento, tanto comercial quanto residencial. Foi totalmente vendido. É a região de São Paulo que, nos últimos 20 anos, teve o maior número de lançamentos, e é uma região acidentada, que não tem avenidas, e que você precisaria ter um sistema que atendesse. E nós não temos, isso está simplesmente abandonado. Ela poderia estar avançando. Né? Então, está aqui. Isso era um gráfico que tinha. Isso vai mudando conforme mas na época que ele foi feito, essa linha, até parando onde ela está parando, ela carregaria isso, menos de 100 mil passageiros, e no momento em que ela tivesse completada, ela ia para 420 mil passageiros. Eu já tenho outros cálculos. Você teve uma série de empreendimentos sendo feitos ali na região da Berrine, está se falando hoje que pode chegar aos 150 mil. Tá? Então, a última coisa que eu acho que a gente tem que fazer, isso colocando numa coisa mínima, tá, para a gente equilibrar, era isso aqui. Né? Você pega a linha 10 ou a ferrovia, você tem que fazer esse link. Não dá para imaginar você não ter o leste-oeste aqui feito de uma maneira mais efetiva. Tá? Então, o que é que nós teríamos? Nós acabaríamos tendo essa rede, tá? Ela seria uma rede um pouco mais equilibrada, sem um investimento tão pesado. Se nós olhássemos só o cálculo de demandas, isso basicamente quase que mais do que duplica o que está sendo feito hoje, com uma quantidade não muito grande de investimento. E que nós estamos colocando aí, né? É o que já está contratado, o que o governo falava lá em 2014 que ia fazer, né? A não ser a linha 6, essa parte da linha 6, que ela foi tirada, em vez de você avançar para ir em direção a leste, foi feita uma proposta para a linha 6 avançar para Bandeirantes, tá? Ela ia carregar muito menos, mas se você começa a imaginar uma linha 7 melhorada naquele eixo da Bandeirante, com investimento mais pesado, ela poderia dar um carregamento melhor e uma integração.
Então, em termos de prioridade, é uma rede que nós defendemos. Nós achamos que essa frente deveria defender também, tá? Essas ampliações. E depois, eu andei conversando cada vez com o pessoal das áreas, falei com o pessoal da Leste, eles estão muito interessados em se entrosar com isso, eles se prontificam a ajudar em movimento, no que você falou no início, que eu acho muito importante. Nós temos que levar para fora desse fórum, nós temos que levar isso para a sociedade civil, não só as pessoas que usam, o comércio, o que for, porque isso mexe com a cidade, se prontificaram a ajudar. O pessoal de Paraisópolis comentou também que está disposto, eles estão abertos para uma visita, até inclusive uma mobilização, se for preciso, para levantar. Nós temos aqui o pessoal da freguesia, que também sempre esteve ponta firme, brigaram. Se essa linha 6 está saindo, é pela mobilização de vocês, tá? Por grande parte. E eu ousaria colocar uma coisinha a mais aqui só. Tá? Você falou, se a gente vai ampliar, o que a gente teria que ampliar? Eu não estou aqui, gente, tem uma série de melhorias, todas aquelas melhorias que a CPTM está fazendo, tem que avançar. Me corrija se eu falar alguma besteira, mas, por exemplo, nós temos no metrô, a cada trecho nosso, ele é servido por duas alimentações elétricas. Né? Essas duas alimentações, se uma delas cair, a outra entra automaticamente, o pessoal nem sofre. A CPTM não tem isso. Então, se tiver algum problema, ela às vezes sofre mais. Tem que ter modernização, tem que avançar com a via, tem que melhorar. Se pegar a linha 7 ali, ela está numa situação que... E essa, tem uma série de investimentos que estão sendo feitos. Acho que esses investimentos têm que continuar. Modernização de frota. Se falou do CBTC no metrô. Tá? O CBTC no metrô a gente estava colocando, porque tem uma série de vantagens, mas uma delas era você encurtar o tempo. Mas está atrasado, já devia estar operando tudo. E quando é que vai estar? Está previsto para 2020? Não é? Então, ela já atrasou o quê? Quase os 7 anos, mais ou menos, 8. Então, essas coisas têm que continuar, mas essa rede tem que sair. E eu vou propor uma coisinha aqui. Se for fazer alguma coisa a mais, eu faria isso aí. Ó. Linha 2 até Dutra, e linha 9, que vem de Guarulhos até o centro, que seriam essas duas aqui. Ó. Tá? 19, linha 19. O que acontece com essa linha? Ela, na realidade, ela está prevista a vir para cá e avançar até aqui. Até aqui, ó. Até aqui. Ó. Tá? O primordial é até essa região central, linha 1, linha 3, mas nós tínhamos que fazer empenho que, pelo menos, ele tentasse chegar na linha 2 aqui. Tá? Então, ela tem uma conexão com a linha 6 e teria uma conexão com a linha 2. Isso... Aonde na linha 12? Na linha 2 estava se pensando na Paulista ali na Brigadeiro. Não, na 12. Em São Paulo. Porque eu estou olhando ali, dá a impressão que é Brás, Luz, não sei. Aqui? Aqui é Dutra. Aqui é Dutra. Tá, aqui é Dutra. 19, ela vem ali é cruza Dutra. 12. E ela cruza a 2. A 2 se encontraria ali na estação Dutra. A 12. A CBTM ali. A CPTM na linha 12. Luz, Brás? Não, linha 12 não teria um encontro dela. Se houvesse a linha 2 ali, aquele prolongamento, a linha 2 cruzaria com a CPTM aonde? A linha 2, o prolongamento, na 12, né, que você está falando? Sim. Porque a 13, ela engataria na 12, ali naquela pontinha que está o número 2. Ali seria Goulart. Mas é no Goulart. E dali ele vai para a Dutra. Tá? Ele vai para a Dutra. Eu tenho que refazer esse esquema. Tá? Agora, é isso aí. Então, gente, é o que eu tinha para colocar. Tá? Agradeço aqui vocês escutarem um pouco. E eu gostaria aqui na frente de nós realmente tivéssemos um comprometimento de chegar nesses movimentos da população para conversar um pouco e mexer para que isso efetivamente saia. E está aqui para discussão. Foi realmente um rascunhão
que a gente fez. E obrigado pela atenção. Bom, nós vamos abrir agora as inscrições para os membros. Manuel. Fábio Macedo. Fábio. Anotando aí. Mamed também, né? Mamed. Alfonso. Antes de passar a abrir a palavra, eu queria aqui fazer uma consideração, Emiliano. Pelo que eu entendi... Emiliano, senta desse lado aqui, Emiliano, para você responder. Depois desmonta aí. Senta aqui. Você vai ter que responder as questões aí. Pelo que eu entendi... Você coloca no último slide. No penúltimo. Tá, diga. Pelo que eu entendi, o que você colocou aí, você enfatizou muito o desequilíbrio que existe no metrô. Eu te pergunto, o desequilíbrio existe porque o governo não executa o que está planejado? Sim. Seria mais ou menos isso? Deixa falar um pouco. Por exemplo, o metrô de São Paulo, ele tem uma área de planejamento muito boa. Ela é reconhecida nacional e internacionalmente. Tá? Então, por exemplo, os cálculos de demanda que são feitos, o erro é de 10%, 15%, são pequenos. Na realidade, isso é mostrado para quem decide o que vai implantar. Tá? Essa é uma decisão que extrapola um pouco a área técnica. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia, junto com a entrada do metrô, você teve um atravancamento da cidade. A cidade recebeu muitos carros. Agora mesmo está se falando do Rodanel, né? O Rodanel é o sexto Rodanel que a gente faz aqui em São Paulo. Os outros 5 estão parados. Esse sexto, nós vimos aqui uma apresentação, vai estar entrando em colapso também. Os 10 eixos vão tá entrando em colapso. Então, você tem que crescer. Agora, quando você cresce essa malha, a nossa cidade é tão carente em termos de sistemas de transporte que todo mundo quer. Agora, a decisão do que fazer, como fazer, ela tem que levar em conta que você não pode fazer um empreendimento que ferre as outras. Por exemplo, eu escutei o secretário falar que está se empenhando para sair a linha 18. Se a linha 18 sair do jeito que está, ela vai jogar 20 mil passageiros em cima, na hora de pico, em cima da linha 2 e, quem sabe, um pouco na linha 10. Tá? Ferra. Na hora que eu pego a linha 15, se eu levasse lá ela fizesse toda ela, você seria um monotrilho que carregaria quase 50 mil passageiros numa direção e na outra carregaria 3 mil, 4 mil. Tá? Então, e jogava isso aonde? Jogava isso em Vila Prudente. Tanto que houve até nem mostrei aí, tinha uma proposta, quando se fechou a linha 15, eu falei, não dá, a estação Vila Prudente não vai ter condições de dar conta para isso. Então, o que faz? Você teria um prolongamento dela e ela se integraria com a linha 10. Tá? E com a linha 10 sairia. E depois, o que acontece? Você teria a linha 6 que ela puxaria para fora. Não precisaria jogar no Brás, que não tem condições de receber mais gente. Então, o que precisa? Realmente, tem que investir dinheiro? Sim. São Paulo é carente? Em vários locais, sim. Agora, vamos priorizar o que nós vamos fazer para que isso avance. E algo que se falou aqui, o transporte público ele ocorre através de integração. Então, você tem que ter corredores de ônibus. Por que nós não podemos pensar em VLTs? Aquela eu nem mostrei aqui, mas se eu pegar a linha 19, sair do centro e ir para Paulista, nós poderíamos ir, por exemplo, através de um VLT. Eu fiz questão de fazer essa pergunta para provocar um pouco a discussão nossa aqui, que eu também sou dessa opinião. Eu acho que esse desequilíbrio ele ocorre porque realmente não está sendo executado aquilo que foi planejado pelos técnicos, com dados oficiais, né, de demandas, etc. e tal. A gente sabe que, às vezes, um atendimento político é necessário que se faça. Mas, antes de fazer o atendimento político, vamos fazer o atendimento político, mas levando em conta aquilo que foi planejado. Porque, de repente,
um pedaço de extensão, mesmo atendendo aquela sua estação, aquela demanda, pode resolver o problema e se tornar a rede equilibrada. Não é? Permite, Manuel. Permite, Caramês. Espera, Manuel, clarei, por ordem agora. Era uma parte só para reforçar isso. Manuel. Muito obrigado, deputado. Eu primeiro quero cumprimentar o Emiliano, foi uma apresentação importante, densa. Você falou coisas pesadas. Eu fiquei surpreso, até pedi que você dissesse 2 quilômetros que o povo tem que andar a pé, é isso? Primeira questão. Quando você falou ali que há uma distância de 2 quilômetros... Da estação do aeroporto. Sim, mas como é que faz para ir de um lugar? Tem que ter um ônibus? Não vai ter um ônibus, vai ter alguma coisa... Olha que absurdo, eu fiquei ouvindo isso. Outra coisa que você falou que eu achei importante, quero ressaltar e sublinhar. Reequilibrando a rede, você praticamente duplica a capacidade sem grandes investimentos, está certo? Você falou? É outra informação pesada e séria. Eu duplico a capacidade de algumas linhas, tá? Lógico que a rede ela vai ter um acréscimo de demanda. Tá? Mas esse acréscimo de demanda ele é absorvível de maneira razoável. Razoável. Enquanto o Emiliano fala isso, deputado, e eu estou ressaltando aqui, fazendo um comentário e 2 perguntas, o secretário vai falar da linha 18. Ele não sabe nada de transporte. Desculpe. Uma tremenda bobagem. Agora, a gente tem que cutucar, a gente tem que dizer as coisas aqui, porque se a sociedade civil não disser e não tiver em sintonia com vocês, a classe política, nós vamos ter essa gente fazendo lambança uma atrás da outra. Porque é uma violência contra o cidadão. É uma violência absurda contra o cidadão. Então, tem que andar a pé, tem que pegar ônibus e tal, mas o que é isso? Você viu no Rio de Janeiro o que aconteceu nos últimos dias? O governo do município resolveu não falar que ia chover porque achou que ia criar um drama na cidade. Queria que a população morresse afogada calmamente. Então, da questão do transporte, o que a gente está precisando é equilibrar isso, é fazer as coisas acontecerem de maneira organizada. Você falou, por exemplo, de problema do sistema elétrico, num certo momento. Os investimentos são importantes. Agora, eu fico orgulhoso e feliz de ver a Assembleia Legislativa, numa manhã de uma quinta-feira como essa, e o deputado tem que dizer, inclusive, que vai precisar mudar a data das futuras reuniões, porque as reuniões que estão acontecendo simultaneamente. É um orgulho, como cidadão de São Paulo, ver a Assembleia Legislativa fazendo isso. Reuniões simultâneas, efervescentes, com debates e tudo isso. Agora, nós não podemos, nesse conjunto de questões, deixar de falar as coisas que precisam ser faladas. Eu estou acompanhando o que aconteceu no dia 14. Dia 14, aqui um parênteses. 14, alguns dias atrás. Teve um problema na CPTM e 2 no metrô no mesmo dia. Na CPTM foi um sistema de energia da linha 9. Vocês sabem disso. E no metrô houve falha no sistema pneumático do trem na estação Dom Pedro II. E depois teve um probleminha de tração de um trem entre Vila Mariana e Santa Cruz. E nós estamos assim. Aí eu pego o relatório, deputado. Eu vou deixar essa informação para vocês, constar da ata. Aí você pega o relatório de manutenção 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. De 2010 a 2015, no relatório oficial do metrô, consta referência à manutenção. Em 2016, desaparece a referência. Eu até comentei isso com o Pedro, comentei com o Emiliano e comentei com algumas pessoas aqui. O que está acontecendo? Vamos esconder a verdade, fazer como o Rio fez? Emiliano, o que falta para essa gente ouvir mais um setor tão importante como o planejamento do metrô? É silêncio da equipe do planejamento? Com receio de alguma retaliação? Eu sei que aqui você foi até um limite, por isso que eu respeito, cumprimento a sua coragem. Você é um homem de 30 anos no metrô, falou coisas muito importantes aqui, que nós vamos nos apoderar disso para poder fazer alguma coisa. O deputado ouviu atentamente. Agora, o que é que está faltando? É o pessoal do planejamento gritar um pouco mais alto, gritar, falar. O que realmente acontece, na sua opinião? Não é gritar. O planejamento do metrô, tive a oportunidade, a satisfação de trabalhar lá. É uma equipe boa, uma equipe antiga, conhece o sistema de transporte, extrapola o sistema sobre trilhos.
foram através de pessoas do metrô que começaram essa história dos BRTs, tá? Que não se chamava por esse nome, mas foi o pessoal de lá que avançou. Agora, o que acontece? Como qualquer uma ou outra empresa, nós temos que ter um procedimento. Você estuda muito. Você começa a imaginar uma série de coisas. Quando você olha lá, tem, sei lá, 200, 300 quilômetros de metrô sendo pensado, tá? E na hora que se pensa, imagina, o que eu coloco aqui, o que não coloco. Tem injunções políticas? Tem. Quando vem uma injunção política, a gente tenta ajustar aquilo para que ela se adapte à rede. Por exemplo, a linha 17, ela saiu para atender o Morumbi, por causa da Copa. E na hora que a gente começou a dar uma estudada, viu que era uma linha importante. Estavam trazendo um sistema novo aqui, que funciona muito bem no Japão, por exemplo. Tá? Por que aqui não pode? E você, na hora que você monta, você viu que aquilo é importante para uma região. Então, planejamento tenta se adequar de duas coisas. E depois, você tem um diretor de planejamento, você tem uma diretoria, você tem uma secretaria. A gente acaba discutindo dentro dos planos que acontece. Quando o metrô se posiciona para fora formalmente, é dentro de uma conjuntura já ajustada. Eu não vejo isso uma diferença com o que acontece em outras cidades, o que acontece em outros países. O problema que eu vejo é que o nosso pessoal político, nosso pessoal da economia, ele tem que começar a imaginar que sem mobilidade nossas cidades morrem. E para isso tem que investir. Investir no mínimo para você garantir uma eficiência boa. Isso ainda a gente não conseguiu amadurecer e ter um respaldo. O Fábio, okay. A palavra é sua. Bom, Emiliano, em primeiro lugar, parabéns pela sua brilhante apresentação. Realmente é muito bacana a gente ver uma pessoa com essa visão e olhando para esse todo. Antes de formular a minha pergunta, eu só gostaria de fazer uma pequena observação. Eu sou um fã do metrô, um fã da CPTM, eu sou de Jundiaí, mas todas as oportunidades que eu tenho de andar de metrô e de trens da CPTM aqui em São Paulo, eu faço questão e realmente parabéns a todas as pessoas que trabalham nesses órgãos. Só que tem um pequeno detalhe. Eu li uma reportagem na Railway Gazette que foi feito um estudo com a velocidade de construção do metrô europeu e para que uma cidade que não tem metrô, para ela ter, uma cidade de médio a grande porte, para ela ter um sistema de metrô que tenha uma capilaridade razoável, leva 100 anos. Certo? Então, se nós olharmos para a velocidade de crescimento do metrô aqui da cidade de São Paulo, os seus custos e as dificuldades de construção, nós sabemos o quanto tempo isso vai levar. E, assim, você já respondeu parte da minha pergunta quando você disse que a linha 19 até poderia ser um VLT. Nós já tivemos oportunidade de conversar um pouco sobre por que São Paulo não tem nenhuma linha de VLT se o mundo está se voltando, cidades, até mesmo do porte da cidade de São Paulo, já possuem sistemas de VLT. Então, a minha pergunta para você é a seguinte: além da linha 19, que outras oportunidades você vê de VLT? E dentro dessa pergunta todas as vezes que o pessoal do metrô, tão bom, eles estudam alguma ampliação, eles vão fundo e olham toda a potencialidade do VLT para investigar se é possível ou não ter um VLT? Obrigado. Olha, o pessoal estuda, e isso, o VLT, nós achamos importante, é um sistema bom. Agora, o que um dos problemas dele, ele acaba obrigando uma racionalização do sistema de ônibus. Né? E outra coisa, ele não consegue substituir, numa cidade como a nossa, a não ser que você deixe ele segregado com sistemas de mais alta capacidade. Mas o pessoal estuda assim, e a gente vê com bons olhos. Inclusive, quando a gente falou do centro ali, da linha 19,
até a Paulista, quem sabe um pouco lá, de repente isso dá samba. Ok, obrigado. Mamed. Fala no microfone ali, por favor, aqui, Mamed, para poder... Obrigado. Deputado, obrigado. Obrigado. Emiliano, mais uma vez, parabéns, não precisa nem ficar comentando demais aí o teu trabalho, fantástico. 2 pontos, assim, que me chamam a atenção. Eu vi há muito tempo atrás um desses eventos, apresentações e simulações e tudo mais, se eu não me engano, acho que 2010, qualquer coisa assim, havia uma proposta de se fazer um tipo de um metrô circular, tá? Um anel metroferroviário aí, tá? Ligando as estações e tudo mais, que era justamente para poder adquirir o reequilíbrio do sistema. Tá? Eu vi essa ideia, depois nunca mais isso aconteceu. Tá? Nunca mais ouvi dizer. Aí começaram a surgir outras extensões, outras linhas e tudo mais, e não se falou mais no assunto. Queria saber um pouco de você, o que você acha dessa questão e tudo mais. E, para finalizar, hoje eu estava lendo até na Folha de São Paulo, estava ali um artigo falando da questão do Minhocão, que estão aí querendo transformar aquilo num parque e tal, e tudo mais. O que você acha, em vez de... Tudo bem, pode-se fazer um parque, mas por que já não, aproveitando que o Fábio comentou, por que não se coloca um VLT ali em cima? Tá? A estrutura está pronta ali, já tudo mais. Tá? Bota um VLT no meio e deixa o parque do lado. Ó, começo. Eu vou tentar ser rápido. Tá? Realmente, existe uma série de estudos, a gente pode depois daqui dar uma conversada mostrando em linhas circulares. Isso acontece no mundo, tá? Por que não aqui? E uma outra coisa, eu acho que uma proposta boa nessa linha do Minhocão era você imaginar a linha 7, linha 8, que você teve uma parte da cidade de São Paulo que ficou isolada pelo rio e pela ferrovia, que no momento em que você reurbaniza aquilo e de repente venha até enterrar essas linhas da CPTM, melhorar, você poderia ter um ganho de escala muito grande ali, tá? São coisas boas sem de repente precisar estar usando o Minhocão. Eu iria muito mais numa melhoria lá da 7, 8 na região. Mas é isso aqui, se a gente fosse conversar, vai demorar muito tempo. E nós não temos tempo. Alfonso. Bom, Emiliano, parabéns pela apresentação, realmente muito boa. E foi tocado em ponto importante aqui na frente, porque nós passamos a discutir o transporte metropolitano. A gente tinha dado uma ênfase maior para o setor entre regiões. Hoje nós estamos focando no que eu julgo um fator muito importante e fundamental para São Paulo, até pelo fato que nós estamos, como o próprio Emiliano disse, nós estamos quase num apagão rodoviário. Nós em 20 anos, triplicamos a nossa capacidade de transporte viário. Isso é um fator muito preocupante para São Paulo. Existe um índice chamado PNT, People Near Transport, que ele mostra o percentual de pessoas que vivem a menos de 1 quilômetro de qualquer meio de transporte de alta capacidade. Então, você vê o índice PNT de Barcelona ou de Paris, que chega a 100%, 99%, 100%, ou seja, 100%, 99% das pessoas moram a 1 quilômetro de distância de um sistema de transporte de alta capacidade. Bom, aqui no Brasil a situação, obviamente, é bem diferente daquela encontrada nesses 2 exemplos. Nós temos Rio de Janeiro hoje com um índice de 46% de pessoas que moram próximas a 1 quilômetro do sistema de transporte de alta capacidade, e São Paulo nós estamos com um número baixíssimo, da ordem de 25%.
até esse índice justifica essa quantidade de transportes viários que estão abarrotando as nossas vias, abarrotando nossa vida, nosso tempo de transporte. Então, o que o metrô está fazendo é fundamental para que a gente consiga uma melhoria desse índice, uma melhoria da qualidade de vida, da qualidade de transportes das pessoas de São Paulo. Mas nós temos que também pensar em outras alternativas, outros elementos troncais que faça com que esse índice aumente e possa proporcionar uma melhor facilidade de locomoção das pessoas. Como o nosso amigo Fábio comentou, como o Emiliano comentou, o VLT é uma alternativa viável. Existem pessoas ainda, existem grupos que têm certa restrição quanto à utilização, mas o mundo, a Europa, a Ásia e os Estados Unidos e o norte da África estão mostrando que a solução de VLT ela é viável, sim, e pode melhorar muito a situação de transporte daqui de São Paulo. Você mencionou agora que o VLT proporcionaria, não sei, mostrou de uma forma assim não muito positiva, a racionalização do sistema de ônibus. Eu vejo isso como muito importante e uma melhoria muito grande, porque o ônibus deixaria de ser um elemento troncal, um elemento destinado a transporte de alta capacidade para ser um elemento distribuidor. O VLT distribuiria as pessoas, ajudaria o metrô, que já faz essa função excepcionalmente bem, para que os ônibus pudessem complementar o transporte e não ser o único um elemento essencial, um elemento troncal, mas um elemento auxiliar para levar as pessoas do seu ponto de origem até seu ponto de trabalho e vice-versa. Então, está aí a minha posição de que precisamos melhorar, além de toda essa estrutura que o Emiliano mostrou para a gente, de metrô, de sistema metroviário, também temos que pensar em outras alternativas de elementos troncais para facilitar a vida do cidadão paulista. Obrigado. Pleno acordo com o que você falou, tá? Eu acho que ele pode, a racionalização é importante. E eu, de propósito, não mostrei os ônibus, os corredores, o VLT. É fundamental para a gente dar uma boa mobilidade. Você não vai conseguir fazendo só com um sistema sobre trilhos. Agora, eles têm que ser estruturadores, e o que nós temos, nós não podemos deixar do jeito que está. Então, por isso que eu tentei me limitar, única e exclusivamente, ao que o pouco que precisa ser feito para não deixar a rede ruim. Muito bom. Epaminondas. Não, o Clare foi o último. Foi o último. Não, mas vai falar, Clare, calma. Bom, eu começo pelo que foi falado com relação à falha no metrô. O metrô realiza, por mês, 123 mil viagens, uma média de 4.100 viagens por dia, mais de 1.500.000 aberturas e fechaduras de porta. Qualquer pessoa que segure uma porta, qualquer bolsa que dificulte o fechamento da porta, tanto no metrô quanto na CPTM, é motivo de falha e atrapalha todo o carrossel. Tá? Então, se acontece 30 no mês, uma por dia, em 123 mil, em 115 mil, não vejo assim tão grave, e isso o metrô vem trabalhando para ser zero. Mas existe uma série de coisas que acontecem que fazem com que, às vezes, hajam as falhas mesmo, né, certas falhas mesmo. Tá? E o metrô tem atendido essas falhas prontamente. Tá?
Há um esquema de manutenção distribuído por estações, não em todas as estações, mas por segmentos de estações, em que, né, a falha é rapidamente, 4, 5 minutos, é resolvida. Logicamente que, por um sistema de intervalo de 2 a 3 minutos, a gente que está dentro do metrô, quando o operador avisa, a gente escuta, puxa, né? Quer dizer, realmente ele não está acostumado com esse problema no metrô, tá? Mas essas falhas acontecem muito raramente. Então, a gente vê que a porcentagem é muito pequena. Bom, gostaria de falar com relação à palestra do meu colega, trabalhamos junto até hoje, né? Estamos trabalhando, o Emiliano. Vou tentar ser rápido, eu sei que está... Mas eu não sei se eu vou conseguir ser tão rápido, porque tem muita coisa, caro deputado Caramês. Primeira coisa é o seguinte, o desequilíbrio na rede acontece porque a cidade é desequilibrada. Quando você monta em Cidade Tiradentes aquele núcleo de habitação daquele lado, sem pelo menos pensar em 100 empregos, 200 empregos, quer dizer, você realmente faz com que a pessoa ou não trabalhe. Como é que a pessoa faz para sair de Cidade Tiradentes? Como é que faz para sair de Goianazes? E a gente vê o seguinte, como ele próprio disse na apresentação, houve um esvaziamento, né, do centro de São Paulo, mas só de população, por causa de preço de aluguel, por preço de moradia. Só que o emprego não acompanhou esse deslocamento. Então, a cidade continua desequilibrada, por mais que se procure por plano diretor, por incentivo. Aliás, incentivo apenas de conversa. Diz, vai se construir o estádio Itaquera e vai se criar emprego em volta e vai resolver. Quantos empregos foram criados em torno de Itaquera? Nem no estádio eu acho que tem emprego fixo. Não sei, mas a quantidade é pequena. Então, a equipe de planejamento ela se baseia principalmente nos dados da pesquisa Origem e Destino, que é feita a cada 10 anos. A de 2017 já iniciou na linha de contorno e em agosto, talvez alguns aqui sejam visitados nos domicílios. Ela é cada 10 anos, só que as nossas projeções ela alcança no mínimo 20. Então, quando eu penso, e um dos primeiros critérios para se definir uma nova linha, o Emiliano deixou de citar, mas a linha nova não pode causar problema em linha existente ou em linha já consolidada. Ou seja, se eu tiver uma linha que ela for jogar uma quantidade de pessoas numa linha que está quase saturada, essa linha continua na rede, só que essa linha vai para uma prioridade mais elevada, menor elevada. Ela vai esperar acontecer o equilíbrio. Então, a primeira coisa é o equilíbrio da rede. Tá? Agora, nós temos rede de 350 quilômetros para 2030, para 2040, planejada, certo? Com justificativa para cada uma delas. Acontece que a gente tem algumas coisas que, foi dito aqui, a velocidade de implantação é pequena. E aí nós temos que bater nisso aí. O que está acontecendo? Por que a velocidade é pequena? Tem recurso para a gente fazer 350 quilômetros, para 250, para fazer 20 por ano, por exemplo, 10 quilômetros por ano, que é o que a cidade precisa nesse momento? Tá? Então, não é a gente pensar, por exemplo, e o Emiliano recomenda, planejar o crescimento e operação da linha. Não, planejar o crescimento e operação da cidade. Enquanto a cidade continuar desequilibrada, por exemplo, é importante levar um metrô em Brasilândia? Sim, porque o pessoal tem que sair de Brasilândia, tem que sair de Freguesia do Ó para vir para a cidade, para trabalhar. Tá? Essa linha, por exemplo, a linha 6, ainda é a linha das universidades. Ela não precisa chegar ao centro para pegar as universidades. Né? Então, a segunda coisa, né, priorizando tecnicamente a implantação. Não existe, pelo menos em termos de implantação no metrô, nenhuma linha decidida por política. Nenhuma, que não passou por um crivo técnico da equipe de planejamento para a equipe de projeto básico do metrô. Uma parte aí... Eu só vou terminar. Não. É que eu não posso deixar passar isso. Mas eu vou falar o que você disse, que nenhuma linha foi decidida por político.
Não é essa a questão, não é o político. Não é o político. É por ingerência, por questões políticas. Sim. De comunidade, então tá certo. Atender, etc. e tal. O que eu disse foi o seguinte: não vamos atender sem antes ver o reflexo disso. Perfeito. E é o que está faltando. Isso. Mas há é o que está reflexo. Faltando. Não, sinto muito, está faltando. Está faltando. Vamos atender. É importante atender a Brasilândia. Sim. Mas qual é o reflexo que vai ter o metrô da linha Pará, onde vai estar parando hoje? Mas ela tem o trecho prioritário sendo implantado. Então, mas nenhum político, não vão deixar... Não é, então, desculpa. Tá. Te retira o político. Tá, retira da ata, por favor. Né? Se não é... Não há ingerência... Logicamente, olha, por exemplo, a linha 18 foi tão falada, e eu tive várias vezes com o hoje prefeito, estive lá discutindo como é que ia ser a colocação, qual o problema que causava em alguns condomínios, né? Conversamos e foi acertado. Agora, existe um negócio chamado priorização de trecho, tá? Que é o que é feito, que é o que está sendo feito, né? E que, na minha opinião, não existe ingerência política. A decisão de trecho prioritário, ela tem todos os critérios técnicos que explicam a implantação de cada pedaço, de cada trecho. A gente pode fazer a parte, não? Não vai dar tempo, Manuel. Depois, olha, até porque é o seguinte, até porque é o seguinte, o Cleire vai falar, o último a falar, eu tenho que dar uma entrevista ao vivo para a TV. Mas é que eu gostaria só... A gente vai retornar aqui. A gente vai retornar aqui depois. Eu preciso falar Enquanto eu vou na TV, a Alice faz as considerações gerais, que ela tem até uma justificativa para fazer... Certo? Mas eu queria adiantar o seguinte aos senhores. No final do ano, nós estaremos aqui apresentando o relatório, que faz parte da regulamentação das frentes. Cada coordenador, cada frente tem que apresentar seu relatório no final do ano, que foi tudo discutido. E isso aqui é bom para a gente ficar debatendo, porque o ano que vem nós teremos eleições. Não é? Logicamente que eu vou trabalhar, vou lutar para o meu candidato vencer as eleições, mas como cidadão... Nós temos que trazer as pessoas que pleiteiam o cargo como governador e a gente apresentar uma proposta para cada um deles. Não é isso? Principalmente nesse modal de transporte aqui que nós estamos discutindo. Certo? Então, todas essas palestras serão apresentadas no relatório e, especificamente, a questão do transporte aqui metropolitano, eu faço questão da gente fazer um trabalho à parte para a gente poder discutir politicamente. Certo? Clare. Só para reforçar o que o Emiliano estava dizendo, eu acho que gostaria de dizer o seguinte. Vai mais perto do microfone. Eu gostaria de seguinte, para reforçar o que o Emiliano falou, é que nós não temos plano de Estado para transporte urbano de passageiros. Nós temos plano de governo. Então, cada governo que entra abandona o planejamento interior e faz o seu para inaugurar no seu período. Tem contratado sem projeto básico, tem contratado sem projeto executivo durante a execução, então ele não segue as leis existentes e a promotoria pública, que fica em cima da gente como executivo e querendo achar desvios, não obriga o Estado a cumprir a lei, porque a própria lei 866, que está em vigor, e está sendo substituída agora pela 13303, ela explicita que não pode implantar sistema de transporte sem ter projeto básico. E não se tem mais projeto básico nas últimas contratações. Eu não quero alongar o que disse o colega nosso aqui. Existem decisões extremamente políticas e prejudiciais. A linha 15 não fazia parte dos planos da CPTM e não fazia parte dos estudos para implantar lá monotrilho. E ela foi imposta por uma decisão política. Eu trabalhava na SPTran. Nós estávamos com o projeto da linha pronta, projeto executivo, para ir até o final, quando houve uma decisão política, abandonou o projeto executivo pronto e se implantou o monotrilho. Então, existem discussões políticas que prejudicam a rede. Eu acho que não quero alongar mais. Eu vou pedir licença ao senhor Jorge. Só uma parte. A minha proposta, eu gostaria de colocar para o senhor, na próxima reunião, de fazer uma apresentação sobre interferência do trens de carga na rede metropolitana, de CBTM. Muito bom. Então, já na próxima reunião, já estará falando a respeito
da interferência do trem de carga na região metropolitana. Dá para aproveitar esses 2 minutinhos que você tem? Mas nós não vamos encerrar ainda não, tá? Não, tudo bem. É o seguinte, Epaminondas, você sabe, eu ainda falei antes da sessão começar, eu respeito você, gosto de você, até pessoalmente eu gosto de você. Eu te conheço há pouco tempo agora. É uma pessoa que a gente se afeiçoou. Mas, pelo amor de Deus! Porra, não dá para ouvir um troço desse e ficar quieto. É claro que tem ingerência política, porra. Pelo amor de Deus, eu sei. Agora eu também amo o metrô. Agora, pera um pouquinho. Eu tenho orgulho do metrô, claro, eu tenho. Pelo Plínio, por você, por todos nós, o Pedro, Emiliano, enfim. Agora, pera um pouquinho. Eu não estou falando de porta que quebra, o sujeito que põe o dedo lá e a porta não abre. Eu estou dizendo de falhas que são importantes. A linha 9, todo mundo sabe na CPTM que falta carga. Dá problema elétrico. Ué, porque não foi feito lá ao longo do tempo, porque foi uma adaptação, todo mundo sabe. Todo mundo sabe da origem disso. Ninguém é tonto aqui. Dia 14 não teve na linha 9. Não. Eu estou falando o seguinte. Na linha 9, no dia 14, teve problema no sistema de energia, pelo menos consta do relatório, mas tudo bem. Agora, o que eu quero falar para o metrô, menos do que a CPTM, olha, em 15 dias, aconteceram, algum tempo atrás, 2 descarrilhamentos. Isso não é pouca coisa. Aí você vai atrás, não é? Descarrilamento apresentou um problema do truque. Rolamento derreteu. Porra, espera um pouco. Não poderia acontecer? Espera um pouco. Não poderia? Espera um pouquinho. Tudo pode acontecer, o avião pode cair, o barco pode afundar, tudo pode. Mas espera um pouco, cadê a manutenção? Como é que tira? Né? Como é que tira do relatório a informação? Eu vou sair daqui, mas por favor, sem briga, tá? Não, a gente vai brigar até o limite do razoável. Espera um pouquinho. Não vamos brigar mais. O trem, aí você pega outro problema de descarrilhamento, você vai analisar. O metrô tem controle de todo o parafuso, ele ele sabe vida útil, ele sabe o que acontece, e ele troca isso antes. Isso é bacana, mas agora espera um pouquinho. Por que me tira do relatório oficial do metrô a informação da manutenção? Por que faz uma mágica? Você vem lá. Bom, desculpa, eu não conheço o relatório. Tá? Eu te dou o relatório. Não, cópia, vai constar eu vejo na no ata metrô. aí. Você vem bonitinho, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Aí chega em 2016, sumiu. Então veja. E você está esquecendo que existe ser humano trabalhando com isso aí. Mas aí não é ser humano. Não, aí senhor. Não é ser... Você disse dos descarrilamentos. Não, aí não é ser humano, é ser desumano. Porque é uma violência. Você disse do descarrilamento. O metrô ainda não emitiu o relatório, mas você já pôde ler na Folha de São Paulo que, no dia, houve problema humano. A pessoa imaginou que estava falando com alguém e estava falando com outro. O que pode ser uma covardia. Não, a pessoa não... Que é fácil. Pode ser, lógico. É fácil. Pois é, você disse que é fácil, exatamente, é fácil acontecer. Você é do metrô, é fácil acontecer, não só no metrô, não. É fácil acontecer com a gente. É muito mais corajoso e honesto a gente encontrar caminhos estruturantes de fazer com que essas coisas diminuam. E não vai diminuir essa história se a gente quebrar o termômetro e dizer que não tem temperatura alta. Não, é o que está se fazendo. O que eu acho que não resolve é sempre achar que tem algum problema sério a ser resolvido. A manutenção do metrô, é de aviação. Você acabou de dizer que é fácil que as coisas acontecerem. Não estou dizendo. Você acabou de dizer. O que a gente tem tentado, o que o metrô tem tentado fazer, o que o metrô tem feito, e a CPTM também, é adiantar nos problemas. É adiantar. Então, agora vai acontecer de forma organizada. Pessoal, só uma coisa aqui. Tá? Eu acho que essa conversa vai longe, eu acho que é uma conversa interessante. O que poderia se dar uma olhada a isso, nada como comparar. É o número de falhas por quilômetro. Você zerar, a gente nunca vai zerar. Então, era importante dar uma olhada no que está acontecendo. De repente, o metrô mostrar, se falou, tem aumentado ou está diminuindo isso aí? Tá? Como é que é isso em relação ao mundo? Então, com esses dados, a gente fala em coisa mais específica. Esta falha que a gente está gritando aqui. Então, por aí, agora o metrô de São Paulo, ele sempre se empenhou em ir atrás realmente, de ter uma manutenção preventiva do que corretiva. Tá? Mas é isso aí.
Senhores, então, vamos aos assuntos mais amenos, que são os informes gerais. Estou falando mais baixo para não prejudicar, que o pessoal está ao vivo ali na TV. Quero fazer uma correção, não houve falha da Vivian, que faz as nossas atas, porque houve uma compreensão minha a respeito de que a carta aberta que o professor José Manuel entregou estava compreendida no pedido de repúdio à situação e teria sido rejeitada no todo. Então, se não foi isso, já foi corrigido. Eu estou entregando aqui a carta para a Vivian para ela fazer constar na ata, tá? Tem alguns informes aqui que nós recebemos, e eu dou ciência da Câmara Municipal de Limeira, uma moção de apelo destinada ao governo federal e governo do Estado de São Paulo, pleiteando a extensão do trajeto do trem regional paulista até a cidade de Rio Claro, passando por Limeira, Cordeirópolis e Santa Gertrudes. Informo também que, no início do mês, a coordenadoria da FTRAN providenciou conhecimento à ANTT, via ofício 001/2017, do teor da correspondência recebida da UEPP na reunião de 18/5, solicitando especial atenção e efetiva consideração para as questões apresentadas, que sintetizam as principais ações que a região oeste do Estado de São Paulo espera sejam adotadas pela NTT no transporte ferroviário. Informo mais que, conforme decidido na reunião FTRAN 18/5, foi efetuada remessa via memorando FTRAN para o gabinete do deputado José Zico Prado dos documentos entregues pelo senhor José Manuel Ferreira Gonçalves, nosso colaborador. E a cópia desse memorando está à disposição aqui para ele, se quiser retirar. Lembrando, finalmente, que a próxima reunião da FTRAN está prevista para o dia 22 de agosto, então, uma terça-feira, às 10 horas. A proposta que a FTRAN encaminhou para o diretor-geral da NTT é que ele fale sobre a malha ferroviária paulista, proposta de prorrogação antecipada sob a visão da NTT, com posterior debate pela parte técnica da FTRAN. Em assuntos gerais, eu gostaria de pedir licença para fazer constar uma informação. É uma informação relevante que precisa constar, na minha opinião. Nós, da Ferrofrente, em conjunto com a Federação das Associações de Engenheiros Ferroviários do Brasil, encaminhamos uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal. Essa ação está tramitando e, neste momento, a informação é de ontem, ela está seguindo para o doutor Janot, que vai se posicionar sobre isso. A Presidência da República já emitiu o seu parecer, a Procuradoria-Geral da República também já emitiu o parecer, aliás, 2 pareceres, um em nome do presidente, diretamente em nome do presidente, outro em nome da instituição. E esta adita em número, é o número 5684. Eu sei que foi um voto divergente meu, que eu pude apresentar, inclusive na NTT, por obra da generosidade e bondade do deputado, que me incluiu num grupo que foi a Brasília, porque o grupo, a partir de um dos representantes, fazia uma pressão enorme para que eu não fosse, eu fui, fiz questão, paguei a minha passagem, fiz e apresentei. Não fale. Não, você é merecedor do meu reconhecimento. Eu agradeço a sua intervenção, mas olha, você sabe ninguém se opôs à sua ida, e todos pagaram a sua passagem. Isso, eu paguei a minha passagem. Eu paguei a minha também. Eu paguei a minha. Todos pagaram a Muito sua. bem. Eu só quero dizer uma coisa, então. Uma coisa. Neste momento, eu gostaria de pedir que constasse em ata, em assuntos gerais, eu gostaria de pedir que, formalmente, a Frente Parlamentar se manifestasse, se não a favor da DI, que pelo menos se manifestasse com a preocupação da renovação da malha paulista da forma como foi proposta, porque prejudica, inclusive, a Ferrovia Norte-Sul. Todos nós sabemos que o problema do direito de passagem não está equacionado. O direito de passagem é algo grave. A Ferrovia Norte-Sul terá, por ano, 30 milhões de toneladas, e nós não podemos ter a Rumo dizendo que só vai passar, eu até disse para o Pedro isso outro dia, vai passar 2 milhões de toneladas na Rumo, porque você não vai conseguir ter o interesse de russo, o interesse de chinês, o interesse de quem quer que seja, porque ninguém vai topar um absurdo desse, porque você não chega no Porto de Santos. Então, eu quero formalmente fazer esse pedido, que haja uma manifestação formal e oficial junto ao Supremo Tribunal Federal. Manuel. Muito obrigado.
De antemão, já vou lhe dizer que seu pedido está rejeitado por essa presidência. E vou explicar por quê. Só consta aí. E vou explicar por quê. Porque nós fizemos uma votação aqui. Uma votação democrática, aonde a maioria dos presentes, ou seja, 99,9% dos presentes, apoiaram a decisão já que está havendo a prorrogação do contrato, a prorrogação do contrato, era o momento oportuno que nós tínhamos para aproveitar e discutir a malha ferroviária que não estava sendo utilizada pelas concessionárias. A frente está trabalhando nesse sentido. Você esteve presente lá na entrega do documento, quando nós apresentamos as sugestões. Nós conseguimos, inclusive, prorrogar por mais 30 dias o prazo de entrega das sugestões, que se encerraria dia 3 de fevereiro. Nós conseguimos 30 dias a mais para que a gente pudesse apresentar o nosso documento. Então, eu não posso, de hipótese alguma, aceitar a sua sugestão, porque foi uma decisão do plenário. Então, se realmente a ação for favorável, se a ação direta de inconstitucionalidade for confirmada, nós temos que parabenizar a vossa pessoa e parabenizar a Ferro Frente, porque foi iniciativa de vocês. E tenha certeza que nós saberemos reconhecer. Mas, nesse momento, eu já rejeito de antemão a sua solicitação. Tá? Só gostaria que constasse em ata isso. Tudo bem. O Kleber, né? Kleber, o Jorge tinha pedido a palavra, falei que ia encerrar. Então, eu vou dar a palavra para o Jorge e depois passo para você e encerramos as inscrições. Tá bom, Jorge? Vai rapidinho, por favor. Obrigado. Gostaria de estar parabenizando a apresentação do senhor e também gostaria de dizer... Fala bem para o microfone. Alô, alô? Aí. Ok. Então, o que acontece? Eu represento um grupo de investimento, todo mundo sabe, eu já me apresentei aqui, e o senhor falou sobre crescimento com equilíbrio. O ano passado eu tive, por exemplo, na SP Trans, porque nós tínhamos interesse de fazer um investimento imobiliário, um complexo imobiliário sobre o Parque Dom Pedro, que é próximo do metrô. E, na época, eu conversei com o responsável da SP Trans, ele falou, Jorge, é um problema, mas nós não temos interesse. E pior ainda, eu percebi que não tinha sinergia nenhuma entre a Prefeitura e o Estado. Também o ano passado, fui atrás da questão do plano diretor para a gente poder apresentar uma manifestação de interesse privado, né, de uma construção, alguma coisa voltado sobre o metrô e a CPT, mas eu precisava do plano diretor. O plano diretor ficou quase um ano aí para se decidir o que fazer. Quando fala sobre o crescimento com equilíbrio, eu acredito que o metrô tem o planejamento. Como se planejar com tantas modificações que tem? Como o senhor, no seu nome do rapaz aqui, ele explicou sobre esse desequilíbrio que tem na cidade. Então, por exemplo, a gente tem ali na Presidente Wilson, tinha a Antártica, que tinha vários funcionários, a Ford também. E, de repente, fechou essas duas empresas, e nós temos vários galpões ali, que está tudo... era industrial, e agora? Vai ser comercial? O plano diretor acompanha esse fechamento dessas empresas? O que era industrial hoje é residencial, vai para comercial? Então, por que tudo isso que eu estou desabafando, de repente? Recentemente eu levei o prefeito do Rio de Janeiro e o secretário de transporte para conhecer Moscou, para saber como que é lá, e estou à frente agora de manifestar um interesse privado no Rio. Mas sou de São Paulo, eu gostaria também de desenvolver um grande complexo imobiliário, vários, porque como a cidade cresceu desordenada e continua crescendo, eu queria entender melhor. E como hoje o prefeito é o mesmo partido do governador, eu gostaria de saber o seguinte, existe... uma sinergia entre o governo do Estado com a Prefeitura de São Paulo. Como que a gente pode unir os esforços para desenvolver um grande, ou vários complexos imobiliários mistos sobre os trens, sobre a malha ferroviária? Como que a gente pode unir os esforços juntos, né? Criar um cenário? É possível? Eu posso responder, Emiliano? Até porque o Jorge já conhece já faz algum tempo,
e eu tive o prazer de conhecer o investidor russo que esteve aqui no Brasil, etc. e tal. Foi difícil no começo ele entender como é que funciona a legislação aqui no Brasil, lógico. Então, veja bem, tanto o governo municipal como o estadual, qualquer um que seja, mesmo não sendo de partidos do mesmo partido, lógico que há interesse. Agora, a iniciativa privada precisa se manifestar, independentemente da autorização ou não do governo. Um exemplo que eu posso citar é o trem intercidade. Um grupo de pessoas, um grupo de empresários se reuniu, fez o projeto, fez o estudo, fizeram o projeto por conta e risco, e fizeram uma manifestação de interesse público, privado, que é o que foi exposto aqui na frente. Então, a mesma coisa pode ocorrer com esses galpões que você está falando, sabe? Qualquer investimento é bem aceito, tanto na prefeitura como no governo do Estado. Basta o particular ou o privado se manifestar, certo? Uma outra coisa que eu queria colocar aqui, Epaminondas, para a gente, quando a gente fala esse desequilíbrio, você citou aí que vai lá, não tem emprego, então o pessoal precisa vir trabalhar, etc. E tal. Eu acho que nós precisamos criar uma legislação que permita ao metrô fazer um trabalho no sentido de exploração da externalidade de cada estação. Mas, para isso, é preciso envolver o setor imobiliário, para ver a vocação daquela região, e o metrô ter autorização para desapropriar, porque hoje o metrô ele só pode desapropriar a parte que vai ser construída a estação. Não é isso? Só aquilo. Então, se tivermos uma legislação que autorize o metrô a ampliar a desapropriação, que possa aproveitar a vocação da sua externalidade, com certeza o equilíbrio será maior. E é isso uma coisa que a frente pode realmente fazer. Parabéns. É isso aí mesmo. Tá bom? Parabéns. Kleber. Deputado, só para registrar, hoje, no final desse mês, vai completar 10 meses, né, que as obras da linha 6, laranja, estão paralisadas, né? Nós temos lá um tatuzão semi-montado, uma parte do tatuzão está encaixotada, a outra parte está numa cobertura lá, numa tenda que eles improvisaram. Tem 15% da obra iniciada, quase 90% da desapropriação paga, e até agora nenhuma luz no fim do túnel. A empresa e o consórcio vencedor tinham um prazo até o dia 15 para estar tomando uma decisão, se vai tocar a obra, se não vai. Esse prazo o governo do Estado estendeu até o final desse mês, então deu mais 15 dias. Exato. Uma solução aí que, né, causa desespero em toda a região, né? As estações estão lá, os terrenos, né, esperando as obras, daqui a pouco acontece algum movimento, alguma coisa, então fica esse registro. Já são 10 meses das obras paralisadas. Kleber, eu quero fazer aqui uma sugestão. Nós tivemos um programa na TV Alesp com o secretário Clodoaldo, e essa informação procede. Realmente ele deu essa informação que até o final do mês nós teríamos, né, Jorge? Teríamos alguma novidade ou não. Então, a proposta que eu faço é o seguinte, o fórum aí da metrô, né? Passando aí esse mês, em julho vai ter recesso, a gente vai aproveitar o recesso, eu pelo menos vou aproveitar o recesso para trabalhar, viajar para o interior, etc. e tal. Mas, tão logo a gente retorne, a gente podia ir acompanhá-los junto ao secretário para cobrar uma posição mais definitiva, mais firme por parte dele. Tá bom? Então já fica proposto aí. Passando julho, não aconteceu nada, nós vamos lá em agosto. Tá bom? Gente, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, mas, porém, eu quero agradecer a presença de todos os senhores, da nossa assessoria, da Vivian, que é a nossa secretária aqui, da imprensa, TV Aleste, TV escrita, televisada, e todos os nossos colaboradores, tá bom? Muito obrigado e parabéns, Emiliano, pela apresentação aí. Até o dia 22 de agosto. Tá bom, gente? Bom feriado para vocês, hein? Boas férias, Júlio. Opa. Gardibani. Deixa carregando.
Não, não tem ninguém. Vai ter festa lá hoje ou não vai? Ah, não é hoje? Não.